Ela tinha 3 anos. Estava de férias com a família em Portugal. Os pais saíram para jantar a poucos metros do apartamento, deixando as crianças dormindo, e checavam o quarto a cada meia hora. Numa dessas checagens, a janela estava aberta. A cortina se movia com o vento, e Madeleine não estava na cama. Isso foi em 3 de maio de 2007. 19 anos depois, ninguém sabe com certeza o que aconteceu com ela. A história começa em Praia da Luz, uma cidade turística no sul de Portugal, na região do Algarve. Kate e Jerry McCann, um casal britânico, estavam hospedados num resort com seus 3 filhos, Madeleine, de 3 anos, e os gêmeos Sean e Amélie, de 2. O resort tinha um esquema comum entre famílias britânicas em férias. Os pais jantavam num restaurante a cerca de 50 metros do apartamento e revezavam idas para checar as crianças. Não era uma babá contratada. Era um grupo de amigos, conhecidos depois como os Tapa 7, que se revezavam olhando os apartamentos enquanto jantavam juntos. Na noite de 3 de maio, Kate McCann foi checar os filhos por volta das 22 horas. A porta do quarto, que ela havia deixado entreaberta, estava completamente fechada. Ela entrou. A janela estava aberta. As persianas, que estavam baixadas quando ela colocou as crianças para dormir, estavam levantadas. E a cama de Madeleine estava vazia. Os gêmeos continuavam dormindo profundamente no mesmo quarto. A primeira hora depois disso é confusa até hoje. Kate gritou. Jerry correu. Amigos vasculharam o resort, os arredores, a praia. A polícia local foi chamada, mas chegou apenas às 23h, muitas testemunhas relatam. Nas primeiras 24 horas, nenhuma barreira foi colocada na região. Não houve bloqueio de estradas, não houve checagem em aeroportos próximos, não houve isolamento da cena. Pela manhã, turistas já estavam andando pela área onde Madeleine teria sido levada. A polícia portuguesa, a PJ, conduziu a investigação inicial, e essa investigação seria criticada por décadas, por erros de procedimento, por demora em isolar a cena e por uma decisão que mudaria completamente o rumo do caso. Menos de 4 meses depois do desaparecimento, a polícia tornou Kate e Jerry McCann arguidos, uma categoria do sistema jurídico português equivalente a suspeitos formais. A teoria da polícia, na época, baseava-se em testes de cães de cadáver que teriam detectado vestígios de sangue e de um corpo no apartamento e no carro alugado pela família, utilizado semanas depois do desaparecimento. A teoria sugeria que Madeleine teria morrido no apartamento e o corpo teria sido escondido e depois descartado. Os McCann negaram veementemente. Contrataram advogados, investigadores particulares e lançaram uma campanha global de busca que se tornaria uma das mais conhecidas da história. O site Find Madeleine, cartazes com o rosto da menina distribuídos em mais de 30 países e o apoio de celebridades e até de líderes mundiais. Em 2008, o caso contra os McCann foi oficialmente arquivado por falta de provas. Eles deixaram de ser suspeitos, mas a essa altura o estrago já havia sido feito. A imagem dos pais como possíveis responsáveis pelo desaparecimento da própria filha já havia se espalhado pelo mundo. E para muita gente, nunca mais saiu de lá completamente. Por anos, a investigação seguiu múltiplas teorias. Houve relatos de avistamentos de Madeleine em vários países: Marrocos, Austrália, Alemanha, Brasil. Nenhum se confirmou. Em 2011, o governo britânico lançou a Operação Grange, uma investigação independente conduzida pela Scotland Yard, com financiamento próprio e acesso aos arquivos portugueses. A operação reexaminou centenas de pistas que a polícia local não havia investigado adequadamente. Por anos, a Operação Grange não produziu um suspeito concreto. Isso mudou em 2020. E a polícia alemã revelou que vinha investigando, havia meses, um homem identificado como Christian Bruckner, um cidadão alemão de 43 anos, com um longo histórico de crimes sexuais contra crianças, que havia vivido na região do Algarve por anos, incluindo o período em que Madeleine desapareceu. Bruckner já cumpria pena na Alemanha por outro crime: o estupro de uma turista americana de 72 anos em Portugal em 2005. Investigadores encontraram em seus dispositivos eletrônicos
um vasto material relacionado a abuso infantil. Em 2022, ele foi formalmente nomeado suspeito pelas autoridades portuguesas, no caso Madeleine McCann. Mas nomeado suspeito não significa condenado. E é aqui que o caso se torna ainda mais complexo. Em 2024, durante um julgamento na Alemanha sobre acusações não relacionadas ao caso McCann, uma testemunha chamada Helge Busching relatou ao tribunal uma conversa que teria tido com Bruckner em 2008, num festival. Segundo Busching, Bruckner teria dito algo perturbador, que era estranho ela não ter gritado quando foi levada. Esse relato se tornou uma das peças de evidência mais discutidas do caso, mas continua sendo um relato de terceiros, sem confirmação independente, e Bruckner nunca foi formalmente acusado pelo desaparecimento de Madeleine. Em outubro de 2024, o tribunal alemão absolveu Bruckner nas acusações não relacionadas, julgadas naquele processo, citando evidências insuficientes e testemunhas pouco confiáveis. Ele permaneceu na prisão cumprindo uma sentença anterior de 7 anos pelo caso da turista americana. Em setembro de 2025, Bruckner foi libertado, após cumprir essa sentença. Mesmo com Bruckner solto, a investigação sobre Madeleine McCann continua. Buscas foram realizadas em 2023 e novamente em anos seguintes, incluindo áreas próximas a um reservatório a cerca de 50 quilômetros de Praia da Luz e perto de uma cabana que Bruckner havia usado no passado. Em 2026, com a aproximação do 19º aniversário do desaparecimento, o governo britânico aprovou financiamento adicional para a Operação Grange continuar trabalhando no caso durante 2026 e 2027. Kate e Gerry McCann continuam vivendo em Rotley, na Inglaterra. Os gêmeos Sean e Amélie hoje têm 21 anos. A cada aniversário do desaparecimento, os pais publicam uma mensagem, sempre a mesma combinação de esperança e exaustão, dizendo que ainda acreditam que vão encontrar respostas um dia. O que sabemos com certeza é isto. Uma menina de 3 anos foi colocada para dormir numa noite de maio, numa cidade turística tranquila. Em menos de 1 hora, ela desapareceu de um quarto onde seus irmãos gêmeos continuaram dormindo, sem qualquer sinal de luta, sem gritos que ninguém ouviu, sem testemunhas que viram algo de relevante. 19 anos, milhões de libras investidas, centenas de pistas seguidas, um suspeito identificado, investigado, mas nunca condenado por este crime específico, e uma família que todas as manhãs ainda acorda sem saber onde está a filha. O caso de Madeleine McCann permanece oficialmente aberto.